Queridos, abra comigo agora a sua Bíblia. No Antigo Testamento, eu queria que você abrisse em Gênesis capítulo 43. Semana passada nós ministramos em Gênesis 8, e agora eu quero ministrar sobre Gênesis capítulo 43, a partir do versículo de número 29. À medida que você for encontrando, por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor, para que possamos ler a palavra que muda, que transforma, que edifica. Se você tem um visitante do teu lado aí, sem a palavra de Deus, abre o teu tablet, abre o teu celular ou abre a sua Bíblia para que você possa compartilhar a palavra de Deus. E à medida que você for encontrando, vai se colocando de pé, por gentileza, em direção à palavra do Senhor, tá bom? Gênesis capítulo 43, versículo de número 29. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E ele levantou os olhos e viu a Benjamim, seu irmão, filho de sua mãe, e disse: Este é o vosso irmão mais novo, de quem me falastes? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Depois lavou o rosto e saiu, e conteve-se e disse: Põe de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele o primogênito segundo a sua primogenitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberam e se regalaram com ele. Deixa a sua Bíblia aberta nesse texto. Vamos orar mais uma vez. Mas antes disso, eu queria que você olhasse para essa linda pessoa que está ao seu lado e você dissesse o tema da nossa mensagem de hoje. Fala assim com ele: olha, você precisa perdoar para viver coisas maiores. Agora fala com a outra pessoa que está do seu lado: olha, perdoar para viver coisas maiores. Se o seu coração não for um coração perdoador, você vai estar limitado em tudo aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus te trouxe nessa noite aqui para que você tenha um coração perdoador. Hoje, uma decisão de perdão vai ser liberada sobre a tua vida em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu oro a Ti nessa noite, pedindo graça, pedindo o Teu favor e a Tua misericórdia para a ministração dessa palavra. Palavra que o Senhor colocou ao meu coração, e eu sei o quanto essa palavra é impactante, e o quanto que ela traz cura, e o quanto que ela desata nós, e o quanto ela abre portas, e o quanto chaves são viradas quando nós liberamos perdão. Por isso, nessa noite, que todo mal, que toda investida, que toda retaliação, toda seta do maligno seja nesse momento agora cancelada, anulada, repreendida na autoridade do nome do Senhor Jesus. Neutraliza agora toda artimanha, neutraliza agora todo levante de Satanás, e que só haja lugar aqui neste lugar para que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. E abençoa, Pai, cada pessoa que está diante do seu computador, diante da sua televisão, diante do seu celular, diante do seu laptop, diante do seu tablet, ouvindo essa mensagem no seu trabalho e na sua casa. Que eles recebam da mesma porção aonde eles se encontram. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar dando um glória a Deus. Queridos, a história de José, ela não começa aqui no capítulo 43, aonde nós começamos a ler.
A história de José, ela vai começar lá no capítulo 37 do livro de Gênesis. E a história de José, ela começa com duas coisas importantes. Ela fala da idade de José e da função de José. Quando nós olhamos lá para o capítulo 37, no versículo 2, eles vão nos dar essas duas informações que são importantes para a gente entender a linha e a história que Deus escreveu na vida de José. José está com 17 anos e a Bíblia vai dizer que ele apacenta ovelhas. Ele apacenta as ovelhas do seu pai. Então, uma idade e uma ocupação aparece já aqui no início do capítulo 37. No versículo 2 também vai dar uma outra informação sobre José. A Bíblia vai dizer que José, ele trazia uma má fama dos seus irmãos. Quando nós olhamos para isso aqui, muitas pessoas falam que José, ele era o X9 do seu pai, que José, ele era o caguete do seu pai, porque tudo que ele via os irmãos fazendo de errado, ele falava com seu pai. José não era X9, José não era caguete, José, ele era fiel ao seu pai. E a Bíblia também vai dizer, lá no capítulo 37, no versículo 3, que Jacó amava mais a José do que aos seus outros irmãos. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer que José, ele era filho da sua velhice. E além de ser filho da sua velhice, José era filho da mulher que Jacó amava. Ou seja, José era filho do amor da vida de Jacó. Então, José era o primogênito de uma mulher que aparentemente ela demorava a ter filhos, e quando ela tem um filho, Jacó já está assim bem avançado de idade, e a Bíblia vai dizer que o coração de Jacó se uniu ao coração de José. Se uniu de uma certa forma que ele dá para José uma túnica colorida, ou seja, presente que só o primogênito recebia, presente que só o filho mais velho recebia. O amor de Jacó era tão grande pela vida de José, que ele dá um presente de primogênito para o seu filho primogênito da mulher que ele amava. E a Bíblia vai dizer também aqui, no capítulo 37, no versículo 6, que José sonha. E quando ele sonha, ele compartilha os seus sonhos. Como é bom a gente sonhar e ter pessoas para compartilhar os nossos sonhos. Como é bom você olhar para uma pessoa e falar, olha, eu tenho um sonho. E essa pessoa se alegrar com os teus sonhos. Essas pessoas, elas rirem com os teus sonhos e fazerem planos com os teus sonhos. Só que no caso de José, foi um tiro no pé. Por quê? Porque quando ele comenta os teus sonhos, quando ele fala dos seus sonhos, os seus irmãos têm uma interpretação, e é uma interpretação correta, dizendo que os molhos, os feixes, estariam prostrados diante dos feixes de José. E no versículo 7, José, ele vai compartilhar um segundo sonho com seus irmãos. Ele vai falar, eis que eu estava atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha só, quando eles contam isso, quando José conta esse sonho, os irmãos ficam ali enfurecidos. Por quê? Porque eles sabiam que José estava falando deles. No versículo 9 vai dizer que José, ele sonha de novo, e ele mais uma vez compartilha esse sonho, e esse sonho é um sonho ainda maior. José vai dizer que ele sonhou, e esse sonho tinha um sol e tinha a lua, e 11 estrelas se inclinavam a eles. Os dois sonhos de José têm a ver com a terra e têm a ver com o céu. Isso é muito interessante, porque José sonhou com as coisas da terra e José sonhou com as coisas do céu. Eu quero abrir um parênteses aqui nessa introdução, meu irmão, porque Deus está nos falando aqui que Ele nos dá sonhos concernentes à terra e concernentes ao céu. Então não é proibido você sonhar com as coisas da terra, não é proibido você sonhar com um bom emprego, com uma boa casa, não é proibido você sonhar com um aumento de salário, não é proibido você sonhar com um bom carro para você dar um conforto para a sua família, não é proibido você sonhar com as coisas da terra, mas a Bíblia vai dizer que José, ele não sonhava apenas com as coisas da terra, ele sonhava também com as coisas do céu. A Bíblia vai dizer isso lá em Gênesis 1, versículo 16, que Deus fez o sol e a lua para ver
governo, ou seja, sol e lua era o que governavam. Sol iluminava pela manhã, a lua iluminava à noite, e esses dois luminares era governo, ou seja, José sonhou sobre governo, sobre autoridade. E quando ele sonha sobre governo, ele não sonha só sobre as coisas da terra, ele também sonha sobre as coisas do céu. E eu quero aqui no nome de Jesus, irmão, que você saia daqui não tendo sonhos apenas com coisas da terra, mas que você saia daqui também com os sonhos do céu, que você sonhe que paralítico vai andar, que você sonhe que coxo aqui vai andar, que cego vai enxergar, que você vai ver Deus fazendo coisas de uma forma sobrenatural e inexplicáveis da sua vida. Deus te trouxe aqui não somente para você sonhar as coisas da terra, mas também para você sonhar as coisas do céu. Tem sonho do céu para mim, tem sonho do céu para você aqui nessa noite. Se você crê assim, meu irmão, já começa a levantar a mão aí e dá um glória a Deus aí, meu irmão. José, ele não sonhava só com as coisas da terra, ele também sonhava com as coisas do céu. E a Bíblia vai dizer que no versículo 18 do capítulo 37, os próprios irmãos de José conspiraram contra José para matá-lo. Mata, não mata, mata, não mata, vamos matar, vamos acabar com a vida dele. E a Bíblia vai dizer que Rúben, o mais velho, disse, nós não vamos matá-lo. E a Bíblia vai dizer no versículo 24 do capítulo 37, que lançaram José no poço, lançaram José numa cova, lançaram José num lugar, e ali começaram a matutar e a planejar o que fariam com José. E por ali ele ficou algum tempo, e nesse momento em que eles estavam decidindo o que fazer com José, passou uma caravana dos ismaelitas que estavam indo em direção ao Egito, e a Bíblia vai dizer que os irmãos de José venderam José para aquela caravana dos ismaelitas por 20 moedas de prata. A Bíblia vai dizer que 20 moedas de prata, naquele momento e naquela época, a história vai dizer que esse valor monetário que José foi vendido era o valor de escravo defeituoso, o escravo que não servia para nada. Ou seja, José, além de ser vendido pelos seus próprios irmãos, ele foi vendido a preço de nada. Ele foi vendido a um preço muito barato. Ou seja, eu quero me livrar de você, eu quero que você vá embora, você, os teus sonhos e tudo aquilo que você sonhou. Foi exatamente dessa forma que José foi vendido. A Bíblia vai dizer que José ficou na casa de Potifar. Ele foi vendido para um homem chamado Potifar. Esse homem chamado Potifar, ele era eunuco de Faraó, ou seja, ele era um homem importante, ele era um homem que tinha uma relevância dentro do Egito. E a Bíblia vai dizer que durante 11 anos ele fica servindo a Potifar, e durante todo esse tempo ele sofre com os assédios da esposa do seu patrão. Você já conhece essa história, ou seja, enquanto José estava ali, a mulher de Potifar assediava literalmente José. Ela dava em cima de José, ela cantava José, ela ficava perto de José, ela ficava com tomara que caia perto do José, ela saía de toalha do banheiro perto de José. Tudo o que ela fez para tentar José, ela fez. Agora, sabe o que mais me chama a atenção nesse texto? É que essa tentação de José não foi uma tentação de um dia. Essa tentação de José não foi a tentação de algumas horas. Essa tentação de José foi uma tentação que durou 11 anos. Durante 11 anos, José foi tentado dentro daquela casa. Isso aqui, irmão, é uma grande mensagem para mim. Quando pessoas falam assim, olha, eu não resisti. Ai, pastor, eu não aguentei. A tentação foi muito grande. José, durante 11 anos, ele suportou a tentação de estar ali diante de uma mulher. Se era mulher de Potifar, e se esse homem era tão importante, irmão, eu te garanto que a esposa de Potifar não era nenhuma megera, não era nenhuma mocreia, era uma mulher bonita, mas José, ele venceu as tentações. Agora, eu faço uma comparação com José e com Davi. A Bíblia vai dizer que Davi, enquanto ele estava ali passeando no seu terraço, ele vê aquela mulher chamada Betseba tomando banho, ele não resiste a um momento de tentação e manda chamar aquela mulher, e ali ele entra com aquela mulher, ela engravida, você conhece a história. Então Davi tinha tudo para não cair e caiu.
José tinha tudo para cair e não caiu. Ei, querido, não é o ambiente que vai fazer você, é você que vai fazer o ambiente. É você que tem que entender o local aonde a tentação vem e você tem que vencer. Então eu quero aqui declarar sobre a tua vida que se você está sendo tentado no teu trabalho, se você está sendo tentado lá na tua escola, se você está sendo tentado lá onde você mora, eu quero liberar uma palavra para você nessa noite. Você está aqui sendo fortalecido pelo Senhor. Eu vou resistir. Por quê? Porque Deus tem plano, porque Deus tem propósito. Entre a tentação e o propósito, eu vou ficar com o propósito, eu vou ficar com a promessa, e não será essa tentação que vai atrapalhar e ofuscar o plano que Deus tem para a minha vida. Receba essa palavra hoje, meu irmão. Você vai vencer essa tentação, você vai sair de perto disso daí, para que o nome do Senhor e a promessa dele se cumpra na tua vida, meu irmão. É melhor você perder a túnica do que você perder a promessa. A Bíblia vai dizer que tem um momento em que José chega perto dessa mulher e ela agarra José, literalmente, a ponto de suas vestes ficar na sua mão. A túnica se perdeu, mas a promessa não se perde. Ei, querido, pega isso daqui. A túnica se perdeu, mas a promessa não se perdeu. José poderia escolher, José poderia optar. Ele optou no seguinte: eu tenho uma promessa, eu tenho um sonho. Deus me deu um sonho, e esse sonho foi sonho da terra e foi sonho do céu. Entre a tentação e o sonho, eu fico com o sonho. Ah, querido, pega isso daqui. Deus tem sonhos maravilhosos para você. Aquilo que o teu olho não viu, aquilo que o teu ouvido não ouviu, e aquilo que não subiu ao teu coração, são as coisas que Deus tem preparado para você. Cuidado com as tentações, elas são ciladas, elas são armadilhas para que os teus sonhos não sejam realizados. É o que está aqui. Ei, querido, é melhor largar a túnica e manter o caráter. Foi o que José fez. Eu largo a túnica, mas eu mantenho o meu caráter. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelo a vida toda. Fala com a pessoa do seu lado, é melhor você ficar vermelho uma vez do que você ficar amarelo a vida toda. Mais uma túnica que José perde. Primeira túnica que ele perde, a túnica da traição. Os irmãos pegam a túnica dele, sujam de sangue para mostrar para o pai, que uma besta fera havia devorado José. Agora ele perde a segunda túnica. É a túnica do quê? É a túnica da mentira. Aquela mulher mente. Olha, ele tentou me agarrar. Olha, ele tentou me abusar de mim aqui, Potifar. Potifar sabia a mulher que ele tinha. Por que, pastor, que o senhor sabe disso? Porque qualquer homem no lugar da mulher mataria José. Ele era digno de morte por ter tentado estuprar ou tentado agarrar uma mulher. Ainda mais sendo da casa de Faraó. Mas Potifar sabia quem era a mulher. Eu sei quem tu é. O problema é contigo, não é com ele. Mas eu preciso tomar uma decisão. E aí o que Potifar faz? Ele prende José. Ele prende José porque ele sabia que o coração de José não era aquilo. E a Bíblia vai dizer que quando José ele chega na prisão, ele conhece o copeiro e o padeiro de Faraó. Eu estou resumindo a história para chegar no capítulo 43. Ou seja, quando ele chega na prisão, ele conhece o padeiro e o copeiro de Faraó. E a Bíblia vai dizer que ali o copeiro e o padeiro também sonham. Irmão, eu gosto disso aqui. Gente que sonha atrai gente que sonha. Vou repetir. Gente que sonha atrai gente que sonha. Então preste atenção nisso. Ele está lá com o copeiro e com o padeiro, e aí o copeiro e o padeiro sonham. E aí José vai interpretar os sonhos. Ele diz, ó, você vai morrer e você vai ser restituído do teu cargo. Assim aconteceu, um morreu e o outro foi restituído do cargo. Quando aquele é restituído do cargo, 2 anos se passaram. E a Bíblia vai dizer que Faraó sonhou. E quando o Faraó sonhou, não tinha ninguém no Egito para interpretar o sonho de Faraó. Então aquele servo que foi restituído ao cargo, ele lembra de quem lá na cadeia? Ele lembra de José. Olha, eu conheci alguém em tempo que eu fiquei preso e ele interpretou o meu sonho. E o sonho que ele interpretou realmente aconteceu.
aconteceu. Ei, irmão, eu gosto disso aqui, sabe por quê? Porque quando nós estamos com pessoas que sonham como nós sonhamos, muitas vezes o meu sonho vai ser trampolim para que o teu sonho seja realizado. Entende isso daqui? O sonho de Faraó foi um trampolim para que o sonho de José fosse realizado. Quando você anda com pessoas que sonham, o sonho dos sonhos das pessoas são trampolins para que o teu sonho seja realizado. Então, eu quero convidar você nessa noite, sabe para quê? Para você andar com gente que sonha, para você andar com gente que sonha de olho aberto. Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão, Deus me deu uma direção, é mesmo? E qual foi o sonho? Ah, Deus me deu um sonho grande. Opa, eu quero sonhar com você, sabe por quê? Porque o meu sonho pode ajudar o teu sonho a ser realizado. Ei, meu irmão, eu creio que nessa noite aqui, quem sabe o meu sonho pode ser uma ajuda para que o teu sonho seja realizado. Assim aconteceu com Faraó, assim aconteceu com José. O sonho de Faraó ajudou a realizar o sonho de José. Ei, irmão, anda com gente que sonha, anda com gente que sonha, anda com gente que olha e fala assim: meu irmão, eu estou sonhando. Ei, querido, você quer pegar aí? Então pega aqui, levanta a tua mão que eu vou profetizar. Eu estou com um sonho grande nesse lugar. O sonho é de comprar imóvel, o sonho é de alargar as estadas, o sonho é de alargar as tendas, é de fincar as estacas. Se eu tenho esse sonho, Deus tem que entrar com recurso. E se Deus tem que entrar com recurso, Ele tem que aumentar o teu salário. Para quê? Para você dizimar mais. E se você vai dizimar mais, o recurso vai chegar. E essa parede vai ser quebrada. E a gente vai crescer. Então o meu sonho pode ajudar a realizar o teu sonho. Pegue essa palavra. É a palavra profética para você, meu irmão. O meu sonho pode ajudar o teu sonho a ser realizado. Quem quer sonhar comigo aí, irmão? Ah, aleluia! Eu quero sonhar o teu sonho, meu irmão. Você quer abrir aquela empresa? Eu vou sonhar com você. Você quer aumentar a tua frota? Eu vou sonhar com você. Você quer contratar mais vendedores? Eu vou sonhar com você. Você quer o aumento de salário? Eu vou sonhar com você. Você quer aquela promoção? Eu vou sonhar com você. Ah, Senhor, dá aquela promoção. Ah, Senhor, aumenta aquela frota. Ah, Senhor, contrata mais vendedores. Ah, Senhor, duplica aquela venda. Por quê? Porque ele vai ser próspero. E se ele é próspero, a igreja prospera. E se a igreja prospera, essa parede vai ser jogada por terra, vai vir mais gente para cá, o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado, aleluia. Fala com a pessoa que está ao seu lado: vou começar a sonhar os teus sonhos. Eu vou começar a cooperar com os teus sonhos, aleluia, aleluia. Um sonha, outro sonha, e através dos sonhos Deus vai manifestando a obra dele. Ô irmão, desculpa, mas eu sonho com uma igreja grande. Eu sonho que a gente vai batizar mais de 200 almas por ano. Eu sonho que só aqui em São Gonçalo serão mais de 500 células. Eu sonho com 10 retiros de impacto por ano. Eu sonho, irmão, com você crescendo, cuidando de gente. É o meu sonho. É o meu sonho, é o sonho que eu tenho para essa igreja, é a visão que eu tenho para essa igreja. E se você quiser, sonha comigo. Por quê? Porque você é a pessoa que pode fazer parte desse sonho. Eu tenho visto pessoas sonhando: pastor, eu estou sonhando com aquele terreno, eu estou sonhando com esse galpão aqui do lado, eu estou sonhando com o estacionamento, eu estou sonhando com um som melhor, eu estou sonhando com um espaço mais aberto. Isso, meu irmão, continua sonhando. Sabe por quê? Porque na hora que Deus quiser, Ele vai tudo e vai fazer tudo para que o sonho seja realizado. Eu declaro sobre a tua vida sonhos realizados, aleluia, aleluia. Agora Faraó tem sonhos e o copeiro lembra de José. Ô irmão, sonhe todo o tempo, pois quando você parar de sonhar, Deus vai começar a dar sonhos a outras pessoas para realizar os seus sonhos. Agora, uma coisa interessante aqui é que José, ele revela o sonho para Faraó. E quando ele revela o sonho para Faraó, ele é constituído governador sobre o Egito. José assume o governo, casa, tem 2 filhos. O filho mais velho, ele coloca o nome de Manassés, porque
representa, significa Deus me fez esquecer tudo aquilo que ele passou, traições, calúnias, mentiras, esquecimento na prisão, tudo. Ou seja, quando o filho mais velho nasceu, ele colocou o nome de Manassés. Ou seja, Deus me fez esquecer. Ele tem o segundo filho ele coloca o nome de Efraim, que significa Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ou seja, na terra em que ele se encontrava, Deus me fez prosperar. Ei, pega essa palavra profética que eu vou liberar aqui do altar para você. Talvez para você, onde você está, seja uma terra de aflição. Deus manda te dizer, é nessa terra que você vai prosperar. Se você chegou aqui orando para Deus te tirar, Deus manda te dizer, você não vai sair, é aí que eu vou te fazer prosperar. Ei, querido, quem recebe essa palavra, levanta a tua mão, dá um glória aí, faz alguma coisa, mas Deus está mandando te dizer, vai ser na terra da tua aflição que Deus vai fazer você prosperar. Efraim é o nome do meu filho mais novo. Por quê? Porque Deus me fez prosperar nessa terra. Agora pensa comigo. 22 anos se passaram. 22 anos se passaram. 11 anos ele fica na casa de Potifar. 2 anos ele fica preso. 7 anos das vacas gordas. E aqui, segundo os eruditos, já estava entrando no segundo ano da fome. Quando começa a acontecer o quê? O êxodo. Todo mundo de todo lugar vai para o Egito. Por quê? Porque só no Egito tem comida. Só no Egito tem mantimento. Só no Egito tem celeiros cheios. Por quê? Porque tem um homem que sonha, tem um homem que planeja, tem um homem que passou a sonhar. E esse homem que passou a sonhar, passou também a governar. E agora está todo mundo indo para o Egito, com os irmãos, com os filhos de Jacó, e com Jacó não é diferente. Lá onde eles moram, estão passando por necessidade, estão passando por fome. O que Jacó faz? Meus filhos, vocês precisam descer ao Egito para comprar comida, porque se vocês não comprarem comida, vocês vão morrer de fome, e toda a nossa família vai morrer de fome. Aí nós chegamos em Gênesis 43. Quando nós chegamos em Gênesis 43, 22 anos havia se passado. 22 anos. José está casado. José tem 2 filhos. José agora, ele é, depois de Faraó, quem manda na maior potência do mundo é José. Ei, querido, deixa eu liberar uma palavra profética para você. Eu não sei em que fase você está. Eu não sei se você está na fase do poço. Eu não sei se você está na fase da venda, eu não sei se você está na fase do esquecimento, eu não sei se você está na fase da calúnia, eu não sei em que fase você está, mas essa fase é o pavimento e o caminho que Deus está te levando para o teu propósito. Isso não é o ponto final, isso não é o fim, a sua história não vai acabar aí. O que você está passando é o processo, o que você está passando é o caminho para chegar aonde José chegou. Então, se você está aqui, se você foi traído, se você foi esquecido, se você foi caluniado, se esqueceram de você, se falaram que você morreu, que para eles você não existe mais, Deus manda te dizer, isso é apenas o caminho para te levar no lugar que eu falei que você ia chegar. Quem pega essa palavra aqui, meu irmão? Ei, isso é apenas o processo. José já havia chegado. Quem sabe você está no caminho em direção ao propósito e em direção à promessa. 22 anos se passaram. José, como eu disse, está vivendo coisas boas. José está vivendo bens materiais, posição, status, um casamento abençoado, um casamento com 2 filhos abençoados, mas lhe faltava uma coisa. Faltava uma coisa para José. O que faltava para ele? Um encontro com as pessoas que o feriram. José está bem resolvido? José está vivendo a melhor fase da tua vida? José está nadando braçada, bem, financeiramente, posição, casamento, mulher, filho, ele está bem, mas faltava uma coisa. Repita comigo, faltava uma coisa. Toda a igreja, faltava uma coisa: encontrar com as pessoas que o feriram. Ei, entenda uma coisa, meu irmão, por mais que a sua vida cresça,
por mais que você prevaleça e que você prospere, sempre vai ter um momento onde as contas terão que ser acertadas, aonde as questões têm que ser ajustadas, aonde a conversa tem que ser olho no olho, aonde vai ter que ser o famoso DR, aonde vai ter que ser discutida a relação, aonde você vai ter que tocar na ferida, aonde você vai ter que falar assim, cara, isso aconteceu e me magoou, mas eu estou aqui para liberar o perdão. Quem sabe nessa noite você está aqui pelo mesmo motivo. Quem sabe você está aqui nessa noite, você está assim, pastor, mas eu estou tão bem, eu estou andando tão bem. Quem sabe você está aqui, está andando bem, mas você poderia andar mais rápido. Pastor, a minha vida está boa, mas quem sabe a sua vida poderia estar melhor. Pastor, tem áreas da minha vida aqui que estão evoluindo, mas quem sabe essas áreas poderiam estar despontando do que evoluindo. Por quê? Porque você ainda não acertou o que precisa ser acertado. Você não perdoou quem precisa ser perdoado. Quem sabe eu estou falando com pessoas que estão bem, que viraram a página, que esqueceram, que deletaram. E você está conduzindo a tua vida numa boa. Mas Deus está querendo dizer para você o seguinte, a sua vida poderia estar melhor. Por quê? Porque existem ressentimentos. Existem algo dentro do teu coração e da tua alma que você sabe que se tocar, mexe com você. Te paralisa. E isso é uma grande armadilha de Satanás, sabe por quê? Porque você acha que está muito bem. Pô, estou bem. Pô, superei. Ih, estou andando, estou caminhando. Aí chega lá na frente, acontece algo similar. E só por acontecer algo similar, aquilo te paralisa de novo. Por quê? Porque tem algo mal resolvido lá atrás. Tem algo que você não conseguiu resolver. Tem algo que você não parou e falou assim, eu preciso resolver isso. Para minha vida andar, eu preciso resolver isso. Eu preciso entender que por mais que eu esteja bem, que por mais que as coisas estejam acontecendo, se existe uma coisa que eu preciso fazer sobre perdão, eu preciso fazer. Existem coisas que Deus fez com que José esquecesse. Tanto é que Manassés é o que? Deus me fez esquecer. Mas Deus não fez ele esquecer tudo. Como, pastor? Se Deus me fez esquecer, mas precisava de uma coisa. De um acerto de conta com as pessoas que o feriram. Quem sabe eu estou falando com pessoas aqui nessa noite, que pessoas te feriram. Eu não sei se tem 22 anos atrás, como aconteceu com José. Eu não sei quanto tempo tem que pessoas te feriram, te machucaram. No caso de José, foi traído. No caso de José, foi caluniado. No caso de José, foi esquecido. No caso de José, foi explorado. Eu não sei como você chegou aqui. Pastor, eu carrego comigo uma carga de traição muito forte. Pastor, eu carrego comigo uma carga emocional de calúnia muito forte. Eu fui muito caluniado. Falaram coisas de mim que não eram verdades. E eu carrego isso comigo até hoje. E todas as vezes que aparece um cenário similar ao que aconteceu comigo, eu paraliso de novo. Quando eu acho que eu estou tocando a minha vida, quando eu acho que está tudo bem, parece que é uma coisa proposital. Acontece alguma coisa que me remete àquele cenário, eu vivo aquele cenário de novo e aquilo me paralisa. Quem está entendendo isso aqui, por favor, dá um glória a Deus aí. Então Deus hoje te trouxe aqui, sabe para quê? Porque Ele não quer mais que você faça ou refaça cenários. Aqui são 22 anos. Você sabe o que são 22 anos no dia de hoje? É muito tempo para você remoer. É muito tempo para você não viver. É muito tempo para você despontar. É muito tempo para você se libertar. É muito tempo para você carregar uma bola de ferro no teu pé. É muito tempo. E a Bíblia vai dizer aqui que José, ele resolve perdoar.
Porque José entendeu que se ele perdoasse, o maior beneficiário seria ele. José entendeu que se ele perdoasse, ele seria o beneficiário. Ele entendeu que perdoar não é um sentimento, mas que perdoar é uma decisão. Ele entendeu que se ele perdoasse, ele tiraria 1 tonelada das suas costas. Ele entendeu que o perdão abre portas e que a falta de perdão fecha portas. Ele entendeu esse processo. E Deus te trouxe aqui nessa noite para quê? Para você entender esse processo. O perdão é a chave que faz você ter uma aceleração nos propósitos de Deus. O perdão é uma chave para você andar mais rápido. Por quê? Porque você está mais leve. E quanto mais leve eu estou, mais rápido eu me transformo. Por quê? Porque eu estou leve. Eu estou leve. Você está entendendo isso? Diga amém. Agora entenda, irmão, perdoar não está ligado a sentimento, e sim uma decisão. Perdoar é tirar do seu ombro o peso que alguém colocou. E nesse processo de perdão, eu quero pontuar com você aqui pelo menos 4 situações que José fez. E quem quer saber quais foram as 4 situações que José fez aqui, por favor, levante a sua mão para me ver aqui. Quem quer, irmão? Quem quer ouvir isso aqui? Levanta a tua mão. Deixa eu ver a tua mão bem alta aí. Então a primeira coisa que eu vejo aqui, nesse processo de perdão, para que você viva coisas maiores, anota isso aí, irmão, por favor, anota. Se você puder, anota. Primeira coisa que eu tenho que aprender aqui, nesse processo de perdão, veja aquilo que não te feriu. No processo de perdão, veja aquilo que não te feriu. Olha o versículo 29. O versículo 29 vai dizer: e ele levantou os olhos e viu a Benjamim, o seu irmão, filho de sua mãe, e disse: este é o vosso irmão mais novo, de quem me falaste? Depois ele disse: Deus te abençoe, meu filho. Ei, olha aqui para mim. Benjamim era a parte boa de José. Benjamim foi o único irmão que não traiu. Benjamim foi o único irmão que não vendeu. Benjamim foi o único irmão que não concordou com o que aconteceu. No processo de perdão, você tem que olhar para aquilo que não te feriu. Tem coisas nesse processo, tem coisas nesse contexto, tem coisas nisso que você viveu, tem coisas que não te feriu, tem coisas que não mexeu com você, mas nós como seres humanos, nós olhamos, nós temos essa inclinação para olhar para quem? Para aquilo que não deu certo, para olhar para aquilo que foi mais forte, para olhar para aquilo que nos machucou. Mas no meio dessa situação que você viveu, tem coisas boas que aconteceram, tem pessoas que ficaram do teu lado, tem pessoas que te apoiaram, tem pessoas que não se levantaram contra você, tem pessoas que foram a teu favor, tem pessoas que brigaram por tua causa, tem pessoas que levantaram uma voz quando você não estava presente, falaram: não foi bem assim, ele não é assim. Então nesse processo de perdão, querido, tem coisa aí que não te feriu, tem coisa boa, tem coisa que você pode falar assim: olha, disso tudo aí, pelo menos tem uma coisa boa, tem um histórico bom, tem uma notícia boa, tem uma lembrança boa. Ei, Deus está querendo trazer à memória aquilo que te dá esperança. Tem coisa que aconteceu aí, que foi coisa boa para você, foi coisas que não te feriram. José, ele não estava com os outros. Benjamim não havia ferido José. Benjamim, como eu disse, era o filho do mesmo pai, da mesma mãe. José não generaliza, ele separa. Ele não saiu atirando em todo mundo, irmão. Ele não saiu colocando todo mundo no mesmo saco. Ele não conseguiu colocar todo mundo assim, é todo mundo culpado. Não, tem coisa boa aí. Tem coisa boa. José, ele conseguiu separar. Ei, querido, para de ficar culpando tudo e todos. Para de ficar culpando que a culpa é de todo mundo. Para de ficar se vitimizando o tempo todo. A culpa também não é de tudo, é de todos. Tem coisa boa aí. Tem coisas que não te feriram.
Quem sabe você está aqui e tem gente que não tem nada a ver com a história, está pagando por algo que não cometeu, sabe por quê? Porque você não conseguiu enxergar no meio de uma situação pessoas que estiveram do teu lado, pessoas que não te feriram, pessoas que não se levantaram contra você. Eu não conheço a tua história, eu não sei nem por que eu estou falando isso daqui, mas é Deus que está mandando falar. Tem gente nesse rolo aí que não era para estar, mas você colocou todo mundo no mesmo saco, você colocou todo mundo no mesmo, e você virou as costas, e você agora está com teu coração fechado, está com teu coração amargurado, mas Deus manda te dizer, tem gente boa aí, tem gente boa aí, tem gente que merece você falar assim, cara, eu sei que você não tem culpa de nada, eu sei que você foi a meu favor, eu sei que você se levantou a meu favor, e eu estou aqui para te dizer que eu reconheço que no meio disso tudo, você foi uma pessoa que não me feriu. José consegue enxergar isso, Benjamim não. Benjamim não fez isso não. Eu consigo enxergar que ele foi o cara que ficou do meu lado. Ele não pôde fazer nada, porque se ele pudesse fazer, ele faria. Quem está entendendo essa mensagem aqui, irmão? Eu estou pregando para você hoje aqui, ou eu estou pregando só para mim aqui hoje? Eu estou pregando para você, Deus está falando com você. Se Deus está falando contigo, diga amém aí, por favor. Segundo lugar, José procurou um lugar confiável para chorar. Olha o versículo de número 30, vai dizer assim: e José apressou-se, porque o seu íntimo moveu-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara e chorou ali. Ei, irmão, José procurou um lugar confiável para chorar. Ei, entenda uma coisa, existem pessoas e lugares confiáveis que você precisa procurar para você chorar. Você precisa procurar pessoas que podem ser agentes de cura para você. Tem muita gente chorando no lugar errado. Tem muita gente chorando no ombro errado. Tem muita gente chorando com pessoas erradas. Tem muita gente chorando com gente que não tem nada a ver. Ei, José, ele procurou um lugar confiável para chorar. Vou entrar na câmera aqui porque ninguém vai me ver. Vai ser eu e Deus aqui agora. Ei, marido, tem choro que não pode ser compartilhado com a tua mulher, porque ele é o vaso mais frágil. Ela não vai ter condições de suportar isso. Ei, filho, filho homem, tem coisas que você não deve contar para tua mãe, porque a tua mãe é vaso mais frágil. Você tem que falar com teu pai. Existem coisas que nós temos que entender com quem a gente chora, com quem a gente abre o nosso coração. Pessoas que têm capacidade de suportar aquilo que nós estamos suportando. Tem gente chorando com qualquer um, não vai te ajudar em nada. Existem pessoas que choram os nossos choros, é bom. Mas tem pessoas que choram de desespero. Está chorando por quê? Eu não sei como te ajudar. Eu estou mais nervoso que você. São essas pessoas que nós estamos procurando para chorar. José, ele procura um lugar confiável para chorar. Lugar onde você sabe que pode chorar. Pessoas que estão chorando com pessoas erradas. Olha, eu tenho uma mensagem que significa, que fala o seguinte: os 7 choros de José. José chorou 7 vezes na Bíblia. E para cada choro tem um significado. Esse choro de José, do capítulo 43, do versículo de número 30, que ele chora escondido, é o choro onde ele busca um lugar para abrir o teu coração. É o choro do abrir o coração. É o choro, eu preciso chorar, eu preciso desabafar, eu preciso colocar para fora. Porque esse choro José ainda não tinha se revelado para os seus irmãos. Então ele procura alguém para chorar. Alguém o quê? Um lugar onde que ele confiava. Ei, irmão, será que você está chorando com as pessoas certas? Será que você não está abrindo o teu coração para quem não deve abrir? Será que o teu coração está abrindo para pessoas que você não deve confiar? José, ele vai para a câmara e fala assim: aqui eu vou chorar. Aquele choro que você sente, às vezes um sentimento bom, mas também de lembranças amargas, é aquele choro misto, né? Foi o que José sentiu aqui. É o choro da alegria por ver Benjamim e o choro de tristeza por ver quem estava com Benjamim. Sabe aquele choro que é um misto de alegria e de tristeza? Porque o teu coração está cheio de ressentimentos.
Você sabe o que aconteceu quando José olhou para aqueles irmãos? José ativou nele uma memória de 22 anos atrás. Só pelo fato de José olhar para os seus irmãos, ativou em José uma memória de 22 anos atrás. Você entende que por muitas vezes nós precisamos liberar o perdão? Porque quando nós liberamos o perdão, quando o cenário acontece igualzinho, ele já não mexe com você. Você vai lembrar do cenário, cara, eu já vivi isso daqui, mas isso não mexe mais comigo. Por quê? Porque eu perdoei. Agora, se você não perdoar, toda vez que o cenário se apresentar diante de você, você vai dar 2 passos para trás e você vai ficar cheio de medo e você vai se privar de viver coisas que Deus tem para a tua vida. A terceira coisa que eu vejo aqui é que José, ele se recompôs. Fala com a pessoa que está falando assim: ei, irmão, tem uma hora que você tem que se recompor, parar de chorar e se recompor. Olha o versículo 31. Depois que José chorou, olha o versículo 31. Depois, o que ele fez? Lavou o rosto e... Vamos conjecturar? Ah, eu vou matar eles, eu vou matar. Eu vou matar esses... Eu vou matar esses canalhas, eu vou matar. Chorou, esperneou, abriu o coração dele. Aí ele chegou assim na bacia e fez assim, ó. Lavou o rosto, tirou a lágrima dos olhos, se recompôs e voltou. Ei, irmão, que força que eu aprendo com José aqui. No momento em que eu quero esmagar, no momento em que eu quero pular no pescoço, no momento que eu quero fazer justiça com as próprias mãos, no momento que eu tenho poder para prender, para matar, para fazer o que eu quero, eu vou lavar meu rosto, eu vou me recompor e vou seguir o propósito de Deus. Esse momento aqui foi crucial na vida de José. Porque esse choro poderia definir um momento de vingança ou um momento de cumprimento de promessa. Eu lavo o rosto, enxugo as lágrimas, me recomponho e volto. A Bíblia vai dizer, depois lavou o rosto, saiu e conteve-se. Está escrito na Bíblia, irmão. Não sou eu que estou falando, não. Está na Bíblia, no versículo 31. Depois lavou o rosto, saiu e conteve-se. Estou me contendo. Vontade que eu... vontade de... telefone. Estou me contendo. Eu estou me contendo. Gálatas 5:22 já existe lá em Gênesis 43, versículo 31, ó. Há muito tempo. José está falando o quê? Domínio próprio. Ai, vou matar, vou pegar. Rubem é o mais velho. Poderia ter mudado essa situação. Por causa dele. Vou mirar nele. Vou mirar nele. Pegar a espada. Vou arrancar a cabeça. Vou matar. A Bíblia diz que ele conteve-se. Ele se recompõe. Ele prefere se recompor. É nesse mesmo lugar que José lavou o rosto que eu aprendo o seguinte, irmão. Olha aqui para mim. Não dá para você chorar o tempo todo na tua vida. Fala com a pessoa que está ao seu lado. Não dá para você chorar o tempo todo na sua vida. José volta para a sala. Mas quando José volta para a sala, que os seus irmãos estão reunidos, ele volta diferente. Ele volta se recompondo, se contendo, e ele faz o seguinte: põe de pão. Bota pão para eles comerem. Põe pão. Sabe o que eu aprendo aqui, irmão?
Eu aprendo outra coisa aqui. Não dá para você ficar de chororô o tempo todo. Para isso, existem momentos, para isso. Agora, existe um momento em que a porta tem que se abrir. Da câmara que você se encontra, para a vida continuar. Para as coisas começarem a acontecer. Deus está falando com você aqui nessa noite. Sai desse ambiente de choro. Contenha-se e volte e reanime-se para a sua realidade. O choro cessou, está na hora do choro acabar, está na hora da sua vida continuar, está na hora de você tocar a tua vida, está na hora de você entrar no plano e no propósito de Deus. Para com o chororô, o tempo do chororô acabou. Agora é hora de você retomar a tua vida e voltar para o centro da vontade de Deus. Outra coisa que aconteceu com José. José abriu a porta e voltou para a sala. Ei, esse voltar para a sala aqui, irmão, é tremendo. Sabe por quê? É voltar para onde estão aqueles que você precisa perdoar. José está voltando para o clima, José está voltando para o ambiente onde só tem pessoas que ele precisa perdoar. Então esse voltar é um voltar para quê? É um voltar para perdoar. Ei, querido, Deus está falando com você aqui hoje, olha, volta para a casa da sua mãe e perdoa hoje. Volta lá para a casa do seu esposo e perdoa hoje. Volta lá para a tua casa e perdoa o seu filho hoje. Volta lá para a sua casa e perdoa o seu pai hoje. Volta lá para a sua casa e perdoa a sua mãe hoje. Volta lá para a sua casa e perdoa o teu pastor hoje. Volta lá para casa e perdoa aquele ministério que te feriu, que te machucou, que te caluniou, que falou um monte de mentira a teu respeito. Volta lá e fala: eu perdoo esse ministério, eu perdoo essa denominação, eu perdoo esse pastor, eu perdoo esse líder, eu perdoo. Eu vou voltar hoje para a sala e vou perdoar. Aleluia! Fala com a pessoa que está ao seu lado. A porta da reconciliação está aberta. Ela está diante de você. Ei, irmão, fala com 2 ou 3 pessoas aí, olha. A porta da reconciliação está aberta. Ela está diante de você. E para terminar, Deus manda te dizer hoje, com o mesmo processo de perdão de José, volta para as atividades. Fala com a pessoa que está ao seu lado, volta às atividades. José era autoridade. E aí, pega isso aqui. José, ele era autoridade. Enquanto José estava chorando lá dentro, nada acontece aqui fora. Vai, pega aí que Deus já está descendo o rolo aqui. José está chorando lá na câmara. Enquanto José estava chorando, do lado de fora não acontecia nada. Não acontecia nada. Enquanto José estava chorando, estava tudo parado. Ninguém servia pão. Sabe aquelas mesas? Os egípcios, eles tinham aquelas mesas de rodar, e cada servo vinha com uma bacia. Primeiro a bacia com pão, aí depois a bacia com outro alimento, aí depois vinha uma outra bacia e ia oferecendo para os convidados de José. Enquanto José está chorando, não tem bacia girando. Enquanto José está chorando, está tudo parado, não tem alimento, não tem nada. Acho que você começou a entender isso aí. As bandejas na sua casa precisam girar. As bandejas na sua vida precisam girar. Mas para girar, precisa de você, com voz de autoridade. Para sair desse lugar de chororô, para sair desse lugar de rancor e de mágoa, se recompor, lavar o teu rosto, se conter e voltar para a sala. Quando ele chega na sala, ele fala: bota o pão.
Bota o negócio para girar. Começa a botar o negócio para acontecer. Bora aí, vamos começar o negócio. Ei, irmão, sabe o que Deus está falando comigo aqui agora? Tem muitas coisas que estão paradas, porque você está parado. Tem muita coisa que não aconteceu porque você está parado chorando. Você só sabe chorar. Você só sabe chorar. Você só sabe chorar. Você só sabe chorar. E Deus está mandando te dizer: sai da câmara hoje. Lava o teu rosto. Volta para a sala. Dá a palavra de ordem. Porque as coisas só vão acontecer com a tua voz de autoridade. As coisas só vão acontecer quando você se recompor. As coisas só vão acontecer quando você tomar a sua posição. Fala com a pessoa que está falando assim: tem bandeja parada, esperando você voltar para a sala, para começar a girar. Eita papai. Fala de novo aí, irmão. Fala para duas pessoas aí: tem bandeja parada, esperando você voltar para a sala, para começar a girar. Para começar um monte de coisa a acontecer na tua casa. Aí, ó o que vai acontecer na tua casa. Ó o que vai acontecer na tua vida. Ó, vai começar a girar. O que estava parado vai começar a se movimentar. O que estava parado vai começar a se movimentar. O que estava parado vai começar a se movimentar. Aleluia. Aleluia. E para terminar, verão em você um exemplo e ficarão maravilhados a capacidade que você tem de perdoar. Olha o versículo 32 e 33, e eu vou terminar. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte. Ó, então aqui foi o seguinte: egípcios para um lado, hebreus para o outro, é o que o versículo está falando. E puseram-lhe ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios que comiam com ele a parte. Porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele. E o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. Irmão, duas mesas, repita comigo: duas mesas, dois mundos, dois sistemas. Você vai pegar, o download está demorando. Egípcios e os hebreus, o povo de Deus, não se assentavam juntos. Sistema dos egípcios é um, e o sistema do povo de Deus é outro. E a Bíblia vai dizer que os egípcios achavam abominação sentar à mesa com os hebreus. Mas quando os egípcios olharam para a organização dos hebreus, tudo bonitinho, aquela fileirinha, o mais velho seguindo até o menor, eles sentavam tudo em ordenzinha na mesa. Aí os egípcios, diz a palavra no versículo 33, que eles se maravilhavam com a organização. Caramba, é do mais velho ao mais... Que coisa linda, tudo organizadinho na mesa. Sabe o que eu aprendo aqui, que Deus falou comigo? É assim que os egípcios lá fora do mundo nos veem. Eles querem se separar da gente, mas eles ficam perplexos com a nossa organização. Cara, negócio é organizado. O negócio tem batismo, tem retiro, tem célula. Não, pô, o negócio é organizado. No fundo, os egípcios olharam para os hebreus e para a organização e falaram assim: nossa, que organização! Nós estamos maravilhados. Ei, meu irmão, o mundo lá fora está olhando para a igreja. Eles não querem dar o braço a torcer, mas eles estão vendo uma igreja se organizando, se preparando para a volta de Cristo. E eles estão assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa linda que eu estou vendo. Que festa foi aquela ontem aqui? Gente se batizando, gente entregando a vida para Jesus. Que festa foi aquela da semana passada? Que encontro foi esse? As pessoas estão se maravilhando com aquilo que o povo de Deus está fazendo. Aleluia! Hoje, Deus te trouxe aqui, sabe para quê? Para intensificar aquilo que o Espírito Santo irá fazer na sua vida.
Fala com a pessoa do seu lado, Deus te trouxe aqui para intensificar o que o Espírito Santo vai fazer na sua vida. Versículo 34 para encerrar. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele. Porém a porção de Benjamim era o que, irmão? Era 5 vezes mais. Ai, que coisa linda isso aqui, irmão. Benjamim era a parte sensível de José. Benjamim era aquilo que quebrava o coração de José. Benjamim é aquilo que mexia com as emoções de José. E a Bíblia vai dizer que 5 vezes a mais foi a porção de Benjamim. José intensificou aquilo que ele tinha para o seu irmão. Pega isso aqui, irmão. José, ele poderia potencializar o sentimento ruim. O que ele poderia fazer? Meu irmão, estou com muita raiva de você. E parece que esses 22 anos, a raiva só aumentou, acumulou, potencializou, intensificou. A minha vingança vai ser muito grande. Sabe o que eu aprendo com José aqui? Benjamim, você é a minha parte boa. Então, ao invés de eu intensificar e potencializar aquilo que eu vou canalizar a minha intensidade naquilo que é bom. E eu vou multiplicar 5 vezes mais. Irmão, que cabeça é essa? Que entendimento é esse? Um ser humano comum falava o quê? Meu irmão, vou para dentro e vou com força. Vou pegar, não tem jeito. Eu vejo José falando o seguinte, não, eu vou pegar tudo que eu estou sentindo, vou potencializar para o bem. 5 vezes mais, diz a palavra. E apresentou-lhe as porções que estavam diante dele, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer um deles. Ele poderia supervalorizar o que os outros irmãos fizeram, mas o que ele decidiu intensificar? A parte boa daquilo que havia restado daquela história. Ei, querido, eu quero encerrar aqui. O que você tem intensificado? O que você tem potencializado? O que você tem multiplicado dentro de você? Você tem multiplicado ódio? Você tem multiplicado rancor? Você tem multiplicado raiva? Ou você tem multiplicado o seguinte: cara, eu vou fazer desse mal um bem. Eu vou fazer dessa perseguição algo diferente. Sabe, meu irmão, José entendeu tudo. No capítulo 45, depois você lê em casa, no versículo 7 e 8, irmão, olha que maturidade. Olha o que José fala no capítulo 45, no versículo 7 e 8. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face, para conservar vossa sucessão na terra, e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e como regente em toda a terra do Egito. Irmão, José está falando o seguinte: ei, não foram vocês que me trouxeram para cá não, foi Deus. Teve um propósito de Deus nisso daqui, irmão. Sabe o que eu vejo aqui? Pega isso daqui, irmão. Só quem é maduro pega esse negócio aqui. José falou assim: cara, os caras já fizeram. Os caras já me venderam. Os caras já fizeram a lambança. Eu não vou trazer mais peso de culpa para eles. Cara, que é isso? Eu viajo na maionese, irmão, quando eu leio a Bíblia. José está falando o seguinte: cara, vocês já estão na derrota. Vocês já estão aí, né? Cheio de medo. Eu não vou trazer mais uma culpa para vocês. O que José faz? No momento que ele poderia se vingar, além dele perdoar, ele tira o peso da culpa. Não vocês não. Foi Deus. Foi tudo o propósito de Deus. Ó, esquece isso, não esquece.
Não tem essa. Foi Deus. Deus que providenciou tudo. Deus já sabia que ia ter fome. Aí ele me colocou adiante da face de vocês, para vir na frente, para preparar tudo, para me colocar como pai de Faraó, para me colocar como senhor da sua casa. Sabe para quê? Porque ia ter fome, vocês iam descer aqui, não ia suprir as necessidades de você. Não, vocês não têm culpa não, foi Deus. Irmão, que maturidade é essa? Cara, fica tranquilo. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados. Não, você não tem culpa de nada não. Deus está no controle. Deus está no controle. Ei, irmão, vamos aprender isso hoje aqui. Vamos aprender isso hoje. Quando vê aquela pessoa assim, sabe, já quebrado. Ei, irmão, me perdoa. Pô, eu errei com você. Eu vacilei contigo. Ô, meu irmão, fique em paz. Tira a culpa dele, tira o peso da culpa dele. Faz ele se sentir melhor ainda. Ele vai ficar mais constrangido ainda, mas não vai ficar constrangido porque você está fazendo isso não. É porque a tua decisão de perdoar é tão grande, você vai falar assim, ô irmão, esquece. Ó, Deus está no controle. Deus fez tantas coisas depois isso. O irmão só foi um instrumento, o irmão não tem nada a ver com isso não. Foi tudo Deus, foi Deus que fez. Tira essa culpa do teu coração. Que isso, irmão? Que coisa linda isso. Você vai ganhar uma amizade, você vai reaproximar talvez de uma pessoa que está distante de você, porque sabe que te fez um mal, e aconteceu isso na vida de José. Sabe, querido, Deus tem a capacidade de transformar tragédias em portas de oportunidades para você ser curado. Eu vou repetir essa frase aqui. Deus tem capacidade de transformar tragédias em portas de oportunidade para você ser curado. E eu libero sobre a tua vida que você vai sair daqui curado hoje. Curado. Você não vai sair daqui anestesiado. Você vai sair daqui operado e curado. Para a glória de Deus. Joyce Meyer. Quem conhece a Joyce Meyer aqui? Uma escritora muito famosa. A história da Joyce Meyer vai dizer que durante 10 anos ela foi abusada pelo pai. Durante quantos anos? 10 anos. A área que ela foi mais ferida foi a área que Deus mais trabalhou na vida dela. Levanta a mão aí que eu vou profetizar, meu irmão. A área que você foi mais ferido é a área que Deus vai te usar para curar outras pessoas. A área que você foi ferido é a área que Deus vai usar para você curar outras pessoas. Pastor, como eu faço isso? Se no teu coração tiver uma liberação total de perdão. Fica de pé nessa hora em nome de Jesus. Eu queria chamar o louvor aqui. Eu queria que você nessa hora, querido, olhasse aqui para mim de pé. E se você concorda comigo, nós sofremos muito mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós sofremos muito mais por causa de gente do que por causa de coisas. Nós choramos mais por causa de gente do que por causa de circunstâncias. Sabe por quê? Nós nos decepcionamos com as pessoas e as pessoas nos decepcionam. Irmão, eu sou pastor. Se eu não guardo o meu coração, eu tenho decepção toda semana. Vou repetir. Eu sou pastor. E se eu não guardar o meu coração, era uma decepção por semana. É um que fala mal por trás, a gente acaba descobrindo. É um que mete o pau e fala um monte de coisa. É um monte de gente fazendo coisa errada, aí parece tudo na nossa mão. Se o meu coração fosse um coração azedo, irmão, não estava nem pregando aqui para você hoje. Porque corações azedos não podem oferecer nada para ninguém. Corações que não perdoam não podem oferecer nada para ninguém. Então você precisa sair daqui. Pastor, mas eu não estou sentindo de perdoar. Você nunca vai sentir de perdoar. Por quê? Porque perdão não é um sentimento, perdão é uma decisão. Eu decido perdoar hoje.
A Joyce Meyer perdoou o pai, que 10 anos abusou dela. E ela viveu os melhores momentos da sua vida, depois que ela perdoou o seu próprio pai. É impossível, querido, você ter uma vida saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. Não dá para você ter vida e áreas saudáveis sem o exercício do perdão. Nós não somos perfeitos. Nós não somos maridos perfeitos. Nós não somos esposas perfeitas. Nós não somos filhos perfeitos. Nós não viemos de uma família perfeita. Não construímos uma família perfeita. Não construímos um lar perfeito. Por isso nós precisamos perdoar uns aos outros. Só tem imperfeito aqui, irmão. Se você é perfeito, desculpa, você está no lugar errado. Porque aqui só tem imperfeito. Aqui só tem gente falha. Aqui só tem gente que erra. Mas pessoas que reconhecem: me perdoa, eu errei. Me perdoa, eu falhei. Me perdoa, eu vacilei. Me perdoa, eu estou errado. Sem perdão, querido, não há saúde emocional, não há saúde espiritual. Jesus disse: se você não perdoa, você não pode nem orar. Porque as tuas orações, elas não serão respondidas. Pelo contrário, as suas orações serão interrompidas. Entenda, se você não perdoa, a sua oração não passa desse teto. Jesus disse: se você não perdoa, você não pode trazer nem a sua oferta no altar, nem dinheiro Deus recebe teu. É o que a Bíblia diz. Se você não perdoa, ei, antes de ofertar, vai lá, se conserta com teu irmão, depois vem e traz a sua oferta. É o que a Bíblia diz. Nem a oferta Deus recebe, irmão, se você não perdoa. Se você não perdoa, você não pode adorar a Deus. Se você não perdoa, você não será perdoado. Se você não perdoa, você adoece. Você fica uma pessoa doente, fica doente da alma, do espírito, e ainda pode sofrer consequências no seu corpo. Quantas pessoas que já foram provadas, que acabaram obtendo câncer, por quê? Porque não perdoaram, e foram acometidas de câncer. Por quê? Porque a mágoa entrou, o rancor entrou, o ódio entrou. A vontade de se vingar falou maior do que a decisão de perdoar. Pessoas que morrem com câncer, mas não perdoam. Pessoas que preferem perder ciclos de vida importantíssimos, mas não perdoam. José ficou 22 anos. Mas na primeira oportunidade que ele teve, ele falou: eu vou tirar esse lixo emocional do meu coração. Eu vou tirar esse lixo de mim. Porque se eu já estou bem, eu vou ficar melhor ainda. Se eu já estou caminhando, eu vou agora acelerar. Sabe por quê? Porque esse lixo emocional não me pertence. Eu vou perdoar hoje. Quando você não perdoa, querido, você não tem paz de consciência. Irmão, olha aqui para mim, quando você não perdoa, você dorme com a pessoa que você não perdoou, você acorda com a pessoa que você não perdoou, você vai trabalhar com a pessoa que você não perdoou, você almoça com a pessoa, essa pessoa não te larga. Por quê? Porque você não perdoou. Pastor, como é que eu faço para ficar livre? Perdoa. Porque o perdão não é para quem recebe, o perdão é para quem libera. O alívio não vai ser para quem recebeu, mas vai ser para quem liberou. Você vai sair daqui liberado. Você, querido, se torna prisioneiro da mágoa. Perdão é uma questão de bom senso, e a única maneira de você ser livre é perdoando. Perdão não é fácil, mas é necessário. Vou repetir, perdão não é fácil, mas é necessário. Perdão não é algo natural, é a expressão da graça de Deus. C.S. Lewis, ele disse uma frase muito bonita: é mais fácil falar de perdão do que perdoar.
É mais fácil a gente falar aqui a noite toda de perdão, mas difícil é você perdoar. Perdoar é você lembrar sem sentir dor. Pessoas perfeitas não mentem, pessoas perfeitas não bebem, pessoas perfeitas não brigam, pessoas perfeitas não discutem, pessoas perfeitas não erram, pessoas perfeitas não existem. Pessoas perfeitas não existem. Perdão, querido, é a chave da liberdade. E essa chave está disponível para você hoje aqui. Quem quer pegar essa chave aqui hoje? Deus está disponibilizando uma chave do perdão para você. E não importa o quão ruim essa pessoa ou essa situação foi para você. Hoje você vai liberar perdão. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa para que as coisas voltem a girar na tua vida. Enquanto você estiver nessa câmara chorando, está tudo parado. E Deus quer hoje que as coisas comecem a girar. O coração é mais generoso do que a memória. Perdoar nem sempre significa esquecer. Mas significa lembrar daquilo e não sentir mais dor. Pedir perdão não é se humilhar. Pedir perdão não é se rebaixar, é simplesmente crescer. Quando você pede perdão, você está crescendo. Perdoe nessa noite. Perdoe os outros. Não porque eles merecem perdão, mas porque você merece paz. Perdoe os outros, não porque você merece perdão, mas porque você merece sentir paz, irmão. E quem quer sentir paz aqui a partir de hoje? Você precisa pedir perdão. Eu tenho um testemunho tão lindo de perdão. Há 8 anos atrás, eu estava num ministério muito frutífero. Esse ministério tinha 1.500 membros. E eu decidi, com a minha esposa, a honrar o meu pastor que saiu do ministério. E eu acompanhei ele para abrir o ministério dele. E eu falei com aquela igreja assim, gente, olha, eu estou saindo. Não vou ficar mais no ministério, estou indo embora. Quero agradecer o tempo que eu fiquei aqui com vocês. Fui abraçado, fui recebido, fui amado. Mas a partir de hoje eu estou indo para um outro ministério. Eu quero agradecer a vocês. Achei que estava fazendo a coisa mais bonita. Saí. Irmão, o pessoal ficou com um sentimento de orfandade. Porque eu os deixei. E aquilo feriu o coração daquela igreja. E passaram-se 2 anos. E as coisas caminhavam, mas não caminhavam numa velocidade. E eu falei, tem alguma coisa errada. E o Espírito Santo falou comigo, você vai voltar lá na igreja e você vai pedir perdão. Porque você podia sair, mas não da forma que você saiu. Você podia ter preparado alguém para ficar no teu lugar, e quando as pessoas estivessem familiarizadas com essa pessoa, você podia seguir o teu caminho, que eu ia te abençoar. Eu falei, Senhor, eu vou ter que ir lá pedir perdão. Você vai lá pedir perdão. Irmão, fui lá na sede, falei, olha, eu quero pedir perdão para a igreja, para os pastores do ministério. Ah, vai ter uma reunião mês que vem, você vai lá para pedir perdão? Vou, claro. Deus mandou, quero pedir perdão. Irmão, a reunião foi aonde? Era um rodízio de igreja. Nesse mês especificamente, a reunião aconteceu na igreja que eu pastoreava. E aí, quando acabou a mensagem, pastor dirigente falou assim, ó, o pastor Luciano está aqui, quer falar com vocês. Todo mundo arregalou o olho, Luciano, aqui. E ele me deu o microfone. Quando ele me deu o microfone, geograficamente ele me deu aonde eu me aceitei Jesus naquela igreja. Eu falei, hoje eu estou falando com vocês da onde eu aceitei Jesus. Aqui nesse lugar onde eu estou, eu levantei a minha mão e entreguei minha vida para Jesus. E eu não fui justo com esse ministério, da forma que eu saí. Eu errei com vocês. E eu vim aqui pedir perdão a vocês. Porque eu estou sentindo no meu coração de vir aqui. Eu queria pedir perdão a vocês. Me perdoe pelo que eu fiz. Eu não sabia que eu era tão amado. Eu não sabia que vocês me amavam tanto. Eu não sabia que eu ia fazer tanta falta para vocês.
Eu não sabia que eu era tão querido, então me perdoem. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Mas eu não posso voltar atrás. Então me perdoem. Eu pedi perdão. E me ajoelhei, o pastor falou assim, não, Luciano, fica de pé. Porque nós decidimos te perdoar. Você está perdoado. Segue a tua vida, segue o teu ministério, que é um ministério frutífero. Você está perdoado. E aí eles oraram por mim, depois o pastor falou assim, agora você vai orar por todo mundo aqui. Porque nós queremos dar unção que está sobre a tua vida. Ora pela gente. E eu orei por eles. E naquele momento, irmão, um pastor veio para mim e falou assim, Luciano, aqui o teu machado desceu. E aqui o teu machado flutuou. Hoje começa uma nova história na tua vida. Irmão, daquele dia para cá, eu estou vivendo isso aqui, ó. Mas eu fui lá pedir perdão. Sabe o que o inimigo falava comigo? Não tem nada a ver. Você vai fazer o que lá? Você não deve nada a ninguém, não. Devo sim. Eu devo gratidão. Eu devo gratidão e eu vou lá. Eu sou um eterno devedor daquele ministério, daquela igreja. O que está faltando para você deslanchar? O que está faltando para uma unção de aceleração vir e fazer a diferença na tua vida? Quem que você precisa pedir perdão? Quem que você precisa fazer uma ligação hoje? Quem que você precisa procurar essa semana? Quem que você precisa fazer uma ligação e falar, cara, quero te perdoar, naquele dia você me magoou, você me feriu. E de vez em quando isso vem na minha cabeça. De vez em quando eu durmo com isso, acordo com isso, penso nisso. Estou correndo, estou passeando com minha mulher, estou pensando em você. Estou jantando com minha mulher, estou pensando em você. Pô, eu quero tirar você da minha cabeça. Então eu quero te pedir perdão. Quem que você precisa fazer isso?